direito real de habitação da viúva que não mora, que não utiliza o imóvel para sua moradia. Esta é uma vídeo-resposta de uma querida inscrita aqui do canal. A querida inscrita aqui se nomina como professora Giba. Mandou uma pergunta pelos comentários do YouTube. Eu demorei para responder e ela me mandou um WhatsApp com o print da tela. Que bom, me sinto muito homenageado com isso. Não consigo responder a todo mundo e agradeço pela insistência. Vamos para a resposta. Antes disso, meu nome é Guilherme Colim, do canal Saiba Direito, sócio do escritório Colim, Ramos e Jesus Advogados. Por favor, curta, comente, compartilhe, não pule as propagandas e vamos lá. Primeira informação importante. Este vídeo está sendo gravado em julho do ano de 2021. A regra envolvendo o direito real de habitação da viúva mudará. A pergunta que foi formulada, por óbvio, diz respeito a um evento passado. Então, diz respeito a uma situação da lei em vigor ainda hoje, antes da reforma do Código Civil. A pergunta foi a seguinte, vamos para a pergunta aqui. A pergunta foi a seguinte. E no caso da viúva possuir o direito real de habitação e não morar na residência, ela não morou em nenhum instante no imóvel, tenho provas dos endereços em que ela morou, posso cobrar aluguel dela por ter o direito de residir no imóvel? Primeira questão, vamos lá, a pergunta. E no caso da viúva possuir o direito real de habitação e não morar na residência, se ela não mora na residência, ela não tem o direito real de habitação. E se ela não tem o direito real de habitação e ainda assim ocupou um imóvel que não é dela, o legítimo proprietário, os legítimos proprietários do imóvel, muito provavelmente os herdeiros, os filhos do falecido, têm direito de ajuizar uma ação possessória, pedindo a reintegração de posse ou a reivindicação de posse, dependendo do caso. Podem pedir uma indenização por uso de imóvel alheio, podem pedir o arbitramento de um aluguel mensal para esta viúva. E isto, é claro, dentro da premissa trazida aqui na pergunta, de que ela não mora e não morava no imóvel do falecido. Vamos imaginar, pessoal, eu, Guilherme Colim, tenho um imóvel e sou casado, mas eu e a minha esposa não moramos neste imóvel. Por que nós não moramos neste imóvel? Porque nós decidimos não morar, porque este imóvel está alugado, o imóvel pode ser uma casa de veraneio, simplesmente porque nós decidimos não morar neste imóvel. Simples assim. Não é necessário dar explicação do porquê que a viúva, porquê que o falecido não morava naquele imóvel. Se aquele imóvel não era destinado à moradia da família ou do casal, ele não produz o direito real de habitação. Se eu, Guilherme Colim, casado, tendo uma união estável, tenho um imóvel, não moro nele, venho a óbito e a minha viúva sai correndo, vai lá e ocupa esse imóvel, ela praticou o que se chama de esbulho possessório. E os meus herdeiros poderão ajuizar, a princípio, uma ação de reintegração de posse, poderão exigir um arbitramento de aluguel. Existe uma diferença entre pedir a indenização pelo uso exclusivo de imóvel comum, com esta situação trazida aqui. Na situação de uso exclusivo de imóvel comum, vamos imaginar, a pessoa falece, tem 2 filhos, um dos filhos fica morando na casa, no apartamento que pertence ao outro herdeiro também. O casal se separa, um fica utilizando o imóvel e o outro não mais ocupa aquele imóvel, e aquele que está utilizando o imóvel que pertence a ele e ao outro deverá pagar uma indenização a título de aluguel na proporção da propriedade do outro. No caso do esbulho possessório, não é necessário tomar uma providência administrativa que se precisa na outra situação. Se eu for casado, eu, Guilherme Colim, sou casado, tenho um imóvel, sou casado pelo famigerado regime da comunhão parcial de bens, tenho um imóvel que eu adquiri durante a união
e saio de casa. Me separei e saí de casa. E a minha esposa fica ocupando aquele imóvel. Eu poderei pedir indenização pelo uso exclusivo do imóvel comum, mas o aluguel somente começará a contar após ela ser notificada do meu pedido. A mesma coisa acontece na herança. Eu tenho 2 filhos e faleço. Um deles fica utilizando o imóvel que pertence a ambos. Para que aquele que não está utilizando o imóvel tenha direito à indenização pelo uso exclusivo do imóvel comum, a indenização a título de aluguel, ele deverá notificar o irmão dele nesse sentido. Eu espero que os meus filhos nunca briguem por herança, mas o direito está aí para isso. No caso do esbulho possessório, não é necessário haver esta prévia intimação. No caso do esbulho possessório, que é a circunstância descrita na pergunta. Se é verdade ou não, eu não sei. Mas a circunstância descrita na pergunta é essa. No caso do esbulho possessório, a indenização a título de aluguel independe desse pedido administrativo, esse pedido extrajudicial anterior. Então, nestas situações, o herdeiro do falecido, caso comprove que a viúva nunca morou, que não morava, que a viúva não morava naquele imóvel no momento do óbito, na época do óbito, os herdeiros do falecido poderão pedir a reintegração de posse e poderão pedir a indenização a título de aluguel. Boa sorte, espero ter ajudado e até o próximo vídeo.